Oi meninas, como vocês sabem, eu sou muito fofa, um amorzinho de preceptora e eu vou aproveitar a quarentena para fazer um vídeo para vocês, tá bom? O meu cameraman tá fazendo piadas, então se vocês verem eu dando risada no meio do vídeo, é porque ele tá fazendo piada, depois vocês veem a cara dele. Mas enfim, vamos lá. A gente vai falar sobre ventilação mecânica, porque eu falei pra vocês que vocês não sairiam desse estágio sem ter pelo menos uma noção de ventilação mecânica. E é isso que a gente vai fazer. Vou dar um geralzão da ventilação mecânica pra vocês. Primeiros parâmetros, o que a gente coloca primeiro, pra quando vocês estiverem lá fora, como a gente já conversou várias vezes sobre isso, vocês não terem no primeiro contato não ter aquele impacto. Olha, não sei nada. Não. A aluna minha vai sair sabendo que é modos e modalidades. Bom, vamos lá. Modos. Para a gente pensar em ventilação mecânica, uma coisa a gente tem que ter em mente. Ventilação mecânica nada mais é que um respirador mecânico tentando executar o que nós fazemos naturalmente. Ok. Pulmão. Lembrem? Pulmão, diafragma. A respiração, o processo da respiração acontece por diferença de pressão. Negativamos, entra o ar. Positivamos, sai o ar. Negativamos, entra o ar. Positivamos, sai o ar. Lembraram? Acompanharam o diafragma? Então, é isso que o ventilador tenta fazer. Por que quando uma pessoa entra na ventilação mecânica, ela precisa dos parâmetros? Para que dessa forma a gente consiga ajustar da forma mais natural o possível para o paciente. Então, ou seja, se o paciente tem uma patologia crônica de base, a gente vai pensar em tratar essa patologia. Agora, se ele está com um problema agudo, como por exemplo os casos da Covid-19, a gente vai pensar em tratar esse problema agudo. Então vamos lá. Modos. Na ventilação mecânica, a gente segue uma linha de raciocínio. A gente começa da coisa mais simples até os mínimos detalhes que a gente tem que ajustar. Então, a primeira coisa que vocês têm que saber, a gente tem dois modos ventiladores que dão guerra, que é a pressão e a volume. Aí vocês olham pra mim, professora, qual que é o melhor jeito de ventilar? Não sei. Você sabe ventilar volume e você sabe ventilar pressão. Então, você sabe ventilar pressão, você sabe ventilar volume. Você ventila melhor volume, você ventila melhor pressão. Eu ventilei pouquíssimas vezes a volume, então eu me sinto mais segura a ventilar a pressão. Só que em determinados casos a gente só tem uma ou a outra opção. Só que hoje em dia, alguns ventiladores, eles conseguem a gente ventilar a pressão com volume garantido, ou a volume com pressão garantida. Porque qual é o grande problema da ventilação mecânica desses módulos? Se você ventila a volume, você está ventilando a volume. Então, a única coisa que você controla é o volume. A pressão fica lá, à torta à direita. Lembra da máscara na cara, com 10 centímetros de pico? Pois é, minha nega. Como é que você vai deixar o volume indo lá e a pressão tome pressão no pulmão da paciente? Não dá. E o contrário. Quando você ventila a pressão, você tem menos controle ou quase nenhum do volume. Só que o volume é lesível, pode gerar um volutrauma, né? Mas não como é que a minha folha caiu. Mas como uma lesão por pressão, ou melhor, por volume. Então, beleza. Só um minutinho. Tipo aqui. Esse vento. Vamos lá. Chega de churumelos. Modos. A volume ou a pressão. Modalidades. Existem 3. As mais simples, existem várias. Mas a que vocês precisam saber são controlado, assisto
controlada, PSV. O próprio nome já diz pra gente o que é, controlado. O ventilador está executando tudo. Então, vou desenhar aqui um ventiladorzinho. É o ventilador. Assisto controlado. Ventilador dando suporte ao paciente. PSV. Paciente com pegado na mãozinha do ventilador. Então, a ajuda do ventilador no PSV é mínimo. Entenderam? De novo. Controlado. Ventilador. Assisto controlado. Ventilador dando suporte ao paciente. PSV, a mãozinha do ventilador só. Então, para você já ter na sua cabeça. O controlado a gente não costuma mais usar. Por quê? Porque o nosso objetivo quando o paciente é entubado é que a gente tire ele do ventilador o quanto antes. Se a gente não deixa ele entrar, não deixa ele fazer um esforço, deixa ele totalmente lá preguiçosão, ele nunca vai entrar. Então, por isso que a gente coloca ele nesses controlados. Só que em alguns casos a gente tem que controlar totalmente. Né? Mas eu não vou entrar muito nisso, porque senão a gente não sai do canto. Tá? Então, modalidades ok. Modos, pressão e volume. Finish! Para a gente entender os próximos parâmetros, a gente tem que pensar nessa curva aqui, ó. Disparo, fase-ins, ciclagem, fase-ex. Disparo, disparo, fase-ins, ciclagem, fases. Aí você me fala, como que eu vou entender tudo isso? Muito simples, meus amores. Aqui nós temos um fogo de artifício. Eu nem sei se é assim que se desenha um fogo de artifício. Quando a gente puxa aquela cordinha, ou melhor, a gente coloca o fogo aqui, ó. Aqui é o fogo, tá? Colocamos o fogo. Aí o fogo faz... É o disparo. Naquele momento que a gente coloca o fogo, que a gente vai colocar o fogo de artifício para estourar, é o disparo. Por isso que se inicia por aqui. Porque é o que manda iniciar o ciclo. É o como é que fala? Ponto gatilho. Não é ponto gatilho. É o start. É o disparo. A fase ins é quando chega aqui, ó, e ganha aquela força para estourar. A ciclagem é quando passa por aqui, pelo caminho daquele caninho do fogo. E a fase ex, você vê lá no céu. Vou voltar. Entendeu, cameraman? Sim. Então vocês vão entender também. Disparo. É o fogo que eu coloquei na pontinha do meu fogo de artifício. Fase-ins. O fogo chegando até a base do fogo de artifício. Ciclagem. Passando por dentro e ganhando força. Fase-ex. A gente tem um disparo para iniciar a nossa fase inspiratória, o nosso ciclo inspiratório. O disparo foi meu bulbo que mandou a informação para eu respirar. Fase inspiratória. Ciclagem. Tá acontecendo, você não tá vendo, mas tá lá. E fase expiratória. Dentro da ciclagem é que se encontra a famosa pressão de platô. Linda, plena e maravilhosa. Que junto com a PIP mantém a bexiga, mais conhecida como alvéolo, cheia. A PIP tá aqui, que é a pressão expiratória no final da expiração. A PIP tá aqui. E todo esse resto aqui é a platô. As duas juntas, a
amiguinhas, a união faz a força, mantém a sua bexiga cheia. Se uma estiver danificada, ela precisa de mais pressão. É por isso que a gente altera a pressão inspiratória ou a PIP nos nossos modos ventilatórios. Entenderam? Eu acho que sim. Se não entenderam, eu não vou explicar de novo. Mentira, eu explico de novo. Agora que a gente já sabe como acontece, a gente vai falar... Tem uma cola aqui, lógico, eu não vou lembrar disso tudo. Do que a gente ajusta. A gente sempre começa primeiro fazendo um cálculo do volume corrente, mais conhecido como peso predito. Há grandes, inúmeras e diversas controvérsias sobre esse cálculo do peso predito. Não é o peso. Por quê? Concorda comigo que uma pessoa que pesa 150 quilos e outra que tem 50 quilos, o pulmão não muda o tamanho. O pulmão da pessoa de 50 quilos é igual ao pulmão da pessoa de 150 quilos. Então, a gente não ventila gordura, a gente ventila pulmão. Então, todo pulmão tem o mesmo tamanho, ok? Salvo eu e um RN. Mas adultos, é assim que funciona. Todos a gente ventila pensando em pulmão, não em tamanho. Tá bom? Ok? Então, como que a gente chega no peso predito? Apesar de o cálculo se chamar peso predito, para o homem, nós usamos 50 mais 0,91 vezes a altura em centímetros menos 152,4. Para a mulher, 45,5 mais 0,991 vezes a altura menos 152,4. Aqui, chegando no resultado, a gente multiplica por 6 ou por 8. Aí depende. A gente faz o cálculo geralmente sempre por 6. Peguei meu resultado aqui da minha pessoa, daquele paciente que chegou, multipliquei por 6, cheguei em 650 de volume, que a pessoa tem que fazer. É um parâmetro que a gente tem, não é uma certeza, é um parâmetro que a gente tem a seguir. Em outros casos, a gente ventila de 4 a 6, de 5 a 7, e assim depende da literatura. Tá tudo bem, cameraman? Tá. Então, você já tem o peso predito, né? Dá um pause, copia, e a gente continua. Se a gente já tem o volume corrente, eu já sei qual é o volume que eu quero que meu paciente chegue. Volume por minuto. Eu já sei. Yes! Agora, como é que eu chego nele? Aí começa. Eu vou ventilar meu paciente em assisto controlado, a pressão. Vou colocar uma frequência respiratória. A ideal é de... Eu ouvi vocês falando de 12 a 18. Ah, tá. Eu vou colocar uma frequência de 16 respirações por minuto. Eu ainda não tenho gasometria, lembrando. Frequência respiratória. Vou colocar uma sensibilidade. Ai, e a sensibilidade? O que é a sensibilidade? Lembra do disparo? Ok? Lembra do fogo de artifício? Que tem o cachinho aqui e o fogo, que é o disparo. Digamos que a sensibilidade é o tanto de fogo que eu vou colocar para disparar. E essa sensibilidade acontece por fluxo, tempo ou pressão. A tempo é sempre o ventilador. Eu determino um tempo para o ventilador